O jovem Henry retira com violência as mãos de sua amiga princesa que estava segurando em seu braço forte e diz com voz firme: Senhorita Lina, saibas que eu prefiro viver salteando castelos e castelos até que viver sobre a mesma morada desse sujeito asqueroso, me compreendes? Lina sente-se totalmente entristecida com aquela atitude de seu amado ser errante e diz: Por gentileza, meu amado, queiras acalmar-se. Henry, esbravecida e imediata, afasta-se da companhia de todos. Ele aproxima-se da carroça reformada e assenta-se sobre esta. Enquanto isso, Carlos Augusto, sorridente, abraça os demais companheiros e, aproximando-se da serviçal Yara, diz, em secreto, Senhorita Yara, procure cuidar-se, pois, quando eu regressar, certamente irei cobrar de ti a vossa parte em nosso tratado, me compreendes? Como queira, senhor Carlos Augusto. A propósito, acaso poderei saber se tens o desejo de divertir-se novamente comigo? Ora, supostamente que não, senhorita. Carlos Augusto ligeiramente monta sobre um dentre aqueles cavalos ali presentes e diz em alto tom: Até breve, pessoal. Até breve, senhor Carlos Augusto, que o bom Deus esteja contigo. Amém, meus bons amigos. Todos ligeiramente se despedem do ex-guardião. E neste breve instante, Yara diz: Senhorita Lina, como o senhor Carlos Augusto pôde ter coragem de sair cavalgando pela madrugada sozinho e com este frio que está fazendo esta noite? Lina suspira profundo enquanto diz, Senhorita Yara, saibas que o senhor Carlos Augusto dissesse-me que obtens muita pressa em regressar novamente. Por esta razão, ele está partindo agora mesmo, me compreendes? Geraldo Cocheiro, que estava próximo, ouvindo as duas senhoritas conversarem, ele disse com voz suave, Jovens senhoritas, o que acham de todos nós adormecemos um pouco? Afinal, desta maneira o nosso estômago poderá abrir uma pequena trégua até a chegada do amanhecer, onde sairemos em busca de alimentos para a nossa ceia, me compreendes? Yara imediato diz, puxa, senhor Geraldo, realmente esta aparenta ser uma majestosa ideia. Todos sorriem. Geraldo Cocheiro sorri gostosamente, enquanto diz, esta noite, jovens senhoritas, vocês irão dormir sobre a carroça. Queiram aguardar apenas alguns instantes, pois eu irei situar minha carroça bem próxima desta fogueira para que as minhas damas queridas possam adormecerem aquecidas desse frio. Me compreendes? Yara sorri levemente enquanto diz, que maravilha, ancião Geraldo, realmente tu és um bom cavalheiro. Lina observa às atentas seu amado ser errante e neste breve instante ela decide aproximar-se dele. Mas Henry permanecia muito aborrecido e mantém-se em silêncio absoluto. Lina olha com carinho para o jovem Henry enquanto diz com voz meiga, Senhor Henry, será que eu poderia sentar-me do vosso lado para podermos conversar um pouco antes de adormecermos? Henry suspira profundo e diz entristecido, Supostamente que sim, nobre senhorita. Esteja à vontade. Lina imediata apoia-se no ombro de Henry para sentar-se ao lado dele naquela carroça reformada. E nesse breve instante ela recorda-se que instantes atrás havia chamado a atenção dele para não mais abraçar e beijar ela diante de todos. Nesse instante, ela sorri com graciosidade enquanto diz, Senhor Henry, estou percebendo que tu não és nada gentil com as damas, sabias? O jovem Henry nada diz e permanece em silêncio absoluto. Lina sorri, enquanto beija a face do jovem Henry e diz, Meu amado Henry, por gentileza, queiras dizer-me, o porquê tu não queres habitar junto aos demais namorada dos pais do senhor? Carlos Augusto. Henry, com semblante rústico, diz esbravecido, Nobre senhorita Lina, tu és sabedora que eu não o suporto. Afinal, aquele sujeito é asqueroso. Henry, neste breve instante, salta da carroça enfurecido enquanto diz, Senhorita Lina, não é necessário tanta insistência nesse propósito, pois eu não irei impor-me em sua decisão. Afinal, se tu preferes acompanhar os demais, lá em frente, sejas feliz, és uma dama livre para decidir-se sozinha. Que rumo deve tomar? Lina sente-se totalmente entristecida e diz com voz meiga, Meu amado Henry, por gentileza, queiras assentar-se aqui novamente. O jovem Henry, suspirando profundo, decide novamente assentar-se ao lado de sua amada princesa, que neste breve instante o abraça com carinho, dizendo com voz suave, Meu amado Henry, saibas que
Sempre estarei do seu lado. Tu sabes que serei sua esposa em breve. Portanto, queiras acalmar-se, afinal, tu és o meu escolhido, sabia? Estarei contigo eternamente. Eu estou muito enamorada de ti, cavalheiro. Henry, esbravecido, retira as mãos de Lina, que estava o abraçando, e diz com voz firme: Nobre senhorita Lina, és sabedora que não obtenho moradia sólida em canto algum para oferecer-lhe. Portanto, eu saberei compreendê-la perfeitamente. Afinal, será mais conveniente a ti acompanhar os demais em rumo à morada daquele sujeito asqueroso, me compreendes? Lina novamente abraça Henry com carinho e diz com voz meiga: Meu amado Henry, saibas que o vosso coração é o meu habitar, pois eu não desejo separar-me de ti nunca. Henry, repleto de mágoa, olha para Lina e diz com seriedade: Minha bela princesa, o quanto estás omitindo a verdade, pois se realmente estivesse enamorada por mim, não terias me humilhado diante de todos, como tu fizestes, como quando chegamos aqui neste acampamento. Recorda-se disto? Lina imediato passa a mão sobre os cabelos encaracolados do jovem Henry e diz entristecida: Queiras perdoar-me, meu amado, pois sei perfeitamente que fui injusta para contigo há instantes atrás. Lina, neste breve instante, faz uma pequena pausa e logo em seguida diz com voz meiga: Meu amado Henry, saibas que nós dois juntos saltearemos castelos e desta maneira arrumaremos bastante alimentos e veste para o nosso dia a dia e também para nós podermos criar os nossos filhos adorados. Concordas comigo? Nesse instante, o jovem Henry solta uma gostosa gargalhada. Não consegues resistir àquelas palavras insanas de sua bela e meiga princesa. E diz, com indignação: Ora, minha bela princesa, jamais poderia acreditar que tu terias coragem de invadir os castelos para salteá-los, sabias? Lina sorri graciosamente enquanto acaricia os lábios do jovem Henry com a ponta de seus dedos e diz: Henry, meu amado, por gentileza, queiras perdoar-me por eu haver desfeito suas carícias naquele instante que nós chegamos aqui na Inglaterra. Saibas que isto nunca mais ocorrerá. Eu prometo a ti que sempre serei uma esposa dedicada e muito obediente, alegre e carinhosa. Me compreendes? Henry permanece em silêncio absoluto. Lina sorri graciosamente e diz com voz de menina mimada: Poxa, senhor Henry, tu estás sendo muito duro para comigo. Afinal, tu já deverias haver esquecido-se de minha conduta errônea para contigo há instantes atrás. Por gentileza, cavalheiro, venha cá, dai-me um beijo gostoso acompanhado de um forte abraço, me compreendes? O jovem Henry, enfim, decide abraçar sua amiga princesa e diz entristecido: Minha amada princesa, realmente tu deixaste-me muito arrasado, desfazendo-se de mim da maneira que fizestes diante de todos. Afinal, fez eu me sentir o último dos cavaleiros, me compreendes? Lina sorri levemente enquanto diz com voz séria: Meu amado Henry, por gentileza, queiras novamente perdoar-me. Afinal, eu acabei dando muita importância aos comentários maldosos de senhorita Yara. Henry, nesse instante, beija os lábios de Lina com muita ternura e amor. Ele levemente faz carícias na amiga princesa, que o corresponde imediato. Instantes depois deste momento de êxtase, a amiga princesa diz: Meu amado Henry, por gentileza, tu serias capaz de prometer-me que antes de partirmos, que nós aguardaremos o regresso de Sr. Carlos Augusto a este acampamento? Henry olha fixo para Lina enquanto diz: Minha adorada princesa, porventura eu poderia saber o porquê tu desejas aguardar o retorno desse sujeito asqueroso, para que nós dois possamos viver felizes para todo sempre? Lina, suspirando profundo, diz entristecida: Meu amado Henry, saibas que eu estimo muitíssimo minha amada Elsa e também tenho muito apreço por Sr. Geraldo. E assim sendo, eu gostaria de deixá-los bem hospedados aqui na Inglaterra, antes de unir-me
a ti, portanto terei que aguardar o regresso do Sr. Carlos Augusto para que este conduza meus amigos até a morada de seus pais. Me compreendes? Pois lá eles poderão estar em segurança. O jovem Henry permanece acariciando sua amada princesa e diz com voz suave: Tens razão, minha amada princesa. Saibas que nós dois aguardaremos o regresso daquele sujeito repugno e asqueroso, e logo após nós dois seguiremos o nosso destino. Senhorita Lina, tu serás a esposa mais amada deste universo, porque eu sou totalmente enamorado por ti. Henry, em imediato, abraça fortemente e com carinho a sua amiga princesa. Lina sente envolvida pelos braços fortes e firmes do seu jovem salteador, e diz: Meu amado ser errôneo, saibas que eu jamais deixarei de amá-lo, pois tu és a luz que ilumina os meus dias. Minha amada princesa, porventura tu me darás o prazer de adormecer agarradinho a ti essa noite? Lina sorri com graciosidade enquanto diz com voz meiga: Meu amado Henry, se acaso tu prometer-me que não irá queixar de dores nos braços, eu adorarei adormecer junto a ti. Afinal, dentro de poucos dias seremos um casal feliz. Tu me tomarás por esposa. Os dois sorriem alegremente. Logo após, o jovem Henry diz: Minha amada princesa, será que tu não irás mais esquecer-se da dor que senti sobre os meus braços ao apoiá-la? Os dois permanecem sorrindo. Enfim, os dois adormecem abraçadinhos para aquecerem do frio que fazia naquela noite. Na manhã seguinte, Lina desperta-se e o jovem Henry permanece adormecido. Lina sorri gostosamente para o jovem Henry, que a abraça fortemente. Ela diz com voz suave: Meu amado Henry, queiras despertar-se? Puxa, saibas que está um frio horripilante. Mas, graças aos céus, eu tenho estes braços fortes para aquecer-me, pois se eu não estivesse adormecida agarrada a ti, certamente estaria desfalecida de frio. Henry imediato desperta-se e diz: Minha amada princesa, saibas que eu somente deverei agradecê-la, pois tu me aqueceste gostosamente durante toda a madrugada. Sou eternamente grato a ti. O jovem Henry beija os lábios de Lina com veemência e, neste breve instante, Yara aproxima deles, dizendo: Nossa, que maneira gostosa de dizer bom dia, pessoal. Os dois sorriem alegremente e o jovem Henry diz: Bom dia, senhorita Yara. Mas que milagre, já estás totalmente despertada. Ora, salteador, tu gostarias mesmo de saber quem é o responsável por este milagre todo? Supostamente que sim, senhorita Yara. Saibas que estamos repleto de curiosidade. Yara ligeiramente segura o estômago e diz: Meus amigos, saibas que o único responsável por eu já haver despertado-me és meu estômago, pois ele está totalmente vazio. Henry, juntamente com Lina, sorriem gostosamente da faminta Yara. O jovem Henry, neste breve instante, diz com alegria: Senhorita Yara, saibas que eu sairei nesse exato instante à procura de alimento para todos nós cearmos, me compreendes? Yara sorri e diz: Salteador, somente espero que tu permaneças sempre trazendo alimentos para nossas ceias diárias, me compreendes? Henry sorri com ar travesso, enquanto diz tomado de ironia: Ora, senhorita Yara, porventura já esquecera que os alimentos que eu tenho conseguido para nossas ceias diárias são semelhantes aos alimentos dos animais? Lina sorri gostosamente, enquanto Yara sente-se coberta de vexame e diz: Salteador, queiras perdoar-me, pois eu realmente falei a ti sem medir as minhas palavras. Lina permanece sorrindo, enquanto o jovem salteador ouve atento os argumentos de Yara a dizer: Salteador, gostaria muito que tu soubesse que sou muito grata a ti por haver me fartado de alimento durante toda a nossa viagem. Muito agradecida. Em sorri com carinho, enquanto segura o ombro de Yara e diz sorridente: Senhorita Yara, não é necessário desculpar-se comigo. Apenas procure medir suas palavras antes de proferi-las. Alguém me compreendes? Neste breve instante, Geraldo Cocheiro, aproximando-se, diz: Bom dia, meu jovem. Senhor Henry, saibas que irei contigo em busca de alimentos para a nossa ceia matinal, me compreendes?
Henry sorri com leveza enquanto diz: Meu amigo, senhor Geraldo, saibas que eu acho mais prudente que tu fiques fazendo companhia aqui para estas damas indefesas enquanto eu irei em busca de nossa ceia. Geraldo Cocheiro, após um breve pensar, diz: Tens toda a razão, jovem Henry, pois a presença de um cavalheiro é sempre necessária para proteger damas indefesas e belíssimas como estas aqui. Yara sorri com ironia. Ela fixa os olhos em Henry, que finge não saber o real motivo do gracejo desta. Yara ligeiramente pensa em seu íntimo. Puxa, mas este ancião, Geraldo, jamais teria força para nos defender de um eventual ataque de inimigos. Só por Deus. Lina, neste breve instante, segura carinhosamente em uma das mãos de Henry e diz em sussurro: Meu amado Henry, por gentileza, queiras acompanhar-me apenas por alguns instantes, pois necessito entregar-lhe algo que estou trazendo junto a mim nesta viagem. Saibas que será de grande valia para todos nós nesse exato instante. Como queiras, minha amada princesa. Lina conduz o jovem Henry até a traseira da carroça e lá estando, o jovem Henry diz: Minha bela princesa, porventura eu poderei saber o que estás carregando contigo de tão importante nesta viagem? Acalme-se, meu amor. Lina em imediato abre um dentre aqueles baús que ali estavam e ligeiramente ela apanha o saco repleto de moedas de ouro e diz: Tome, meu amado Henry. Sabes que aqui tens moeda suficiente para que tu financie alimentos e também alguns cobertores para aquecermos deste frio horripilante, me compreendes? O jovem Henry arregala os olhos e diz surpreendido: Ora, minha bela princesa, onde tu conseguistes arranjar estas moedas? Meu amado Henry, saibas que eu ganhei daquele bárbaro salteador de estrada, pois quando o infeliz já estava prestes a sucumbir, fez questão absoluta de conceder-me todas essas moedas de ouro, porque eu prestei auxílio para ele naquela triste hora. Acaso tu recordas-se disto? Henry olha fixo para Lina e diz com seriedade: Senhorita Lina, acaso eu poderei saber o porquê tu mantiveste essas moedas em secreto? Porventura imaginaste que eu iria salteá-las de ti? Lina imediato fica pálida. Ela regala os olhos estarrecida e diz, disfarçadamente: Ora, meu amado Henry, eu jamais iria imaginar uma coisa dessas de ti. Saibas que achei mais prudente guardá-las para utilizar em um momento mais de precisão. Me compreendes? O jovem Henry permanece desconfiado daquela atitude de sua amada princesa, mas ele decide relevar e diz com um sorriso maroto nos lábios: Minha adorada princesa, aquele sujeito, apesar de tudo, estará nos ajudando um bocado através dessas preciosas moedas de ouro. Lina sorri graciosamente enquanto diz com sua voz meiga: Tens toda a razão, meu amado ser errôneo. Agora, por gentileza, queiras precaver-se quando saíste em busca de alimentos, afinal, nós ainda não somos conhecedores desses povos britânicos. Saibas que o amo muitíssimo e não desejo que façam mal algum para ti, me compreendes? O jovem Henry beija os lábios de Lina com ternura. Após uma pequena pausa, ele diz: Bela princesa, saibas que não é necessário preocupar-se comigo, afinal eu saberei precaver-me de todos os males, me compreendes? Henry, nesse instante, abraça Lina com carinho e despede-se dela. Ele, imediato, segue à procura de alimentos para a ceia matinal de todos. Elsa, que observava Lina neste exato instante aproximando-se, diz: Minha doce menina, saibas que eu desejo muitíssimo conduzir uma conversação em secreto contigo. Porventura, poderá ser agora? Lina abraça a Elsa com carinho e diz: Supostamente que sim, minha amada Elsa, pois esteja à vontade, afinal tu és minha mãe. Ou já esquecera disto? As duas sorriem alegremente. Elsa segura com carinho em uma das mãos de Lina e assentam-se sobre uma pequena pedra. Instantes depois, Elsa suspira profundo enquanto diz: Nobre senhorita Lina, saibas que eu desejo que tu sejas sincera comigo. Me compreendes, minha menina? Lina sorri um sorriso totalmente puro e inocente e diz com voz suave: Ora, minha amada Elsa, tu és sabedora que eu sempre fui sincera contigo, pois eu seria incapaz de faltar-lhe com a verdade, minha amiga. Elsa olha para Lina com seriedade e diz com voz firme: Nobre menina, gostaria muito de saber de ti se acaso aquele cavaleiro errante já ousaste tirar-lhe a sua inocência e pureza de dama, me compreendes? Lina regala os olhos, totalmente estarrecida, e diz, tomada de indignação:
Nossa, minha amada Elsa, como tu podes imaginar tal coisa ao meu respeito? Elsa, que imaginavas que o jovem Henry já havia tirado a inocência de Lina, sente-se surpreendida e neste breve instante ela abraça a amiga menina e diz: Minha doce menina nobre, queiras perdoar-me, afinal eu tenho observado que este cavalheiro não para de beijar-lhe nos lábios, além de abraçá-la como tu fosses a esposa dele, me compreendes? Por esta razão, eu deduzi que tu já seria uma dama de verdade e havera se entregado a ele, me compreendes? Lina olha indignada para sua amada Elsa enquanto diz com voz embargada: Minha amada Elsa, eu jamais poderia imaginar que tu iria pensar uma barbaridade dessas ao meu respeito, acaso perdeste a razão, minha amiga. Antes de tudo, eu necessito ser tomada por esposa pelo Sr. Henry, me compreendes? Elsa sente-se totalmente constrangida diante da estarrecida princesa. Ela suspira profundo e diz: Minha doce menina, saibas que nesta madrugada que se fora, avistei tu adormecida totalmente agarradinho àquele cavaleiro errante e na mesma carroça, e dessa maneira imaginei que já estivessem vivendo unidos como legítimo casal, pois não é prudente para uma senhorita honrosa agarrar-se a um cavaleiro antes de estarem totalmente unidos, me compreende? Olha com semblante fechado para sua amada mucama, enquanto diz esbravecida: Ora, minha amada Elsa, realmente tu necessitas conhecer melhor Sr. Henry. Afinal, ele é muitíssimo respeitador de damas. Saibas que estou totalmente enamorada por este cavalheiro. Portanto, no momento em que ele desejar-me como a dama, eu serei dele. No mesmo instante, esteja certa disto. Me compreendes? Elsa, nesse instante, olha fixa para Lina e diz com voz firme: Queiras acalmar-se, senhorita Lina, e procure ponderar o seu tom de voz quando estiver de conversação comigo. Afinal, estou em lugar de sua mãe, me compreendes? Lina imediata abraça Elsa e diz com voz meiga: Queiras perdoar-me, minha amada Elsa, pois vós estás coberta de razão. Elsa suspira aliviada e diz: Saibas que Sr. Henry realmente aparenta ser um cavalheiro de bem. Afinal, encontrastes aquele curandeiro para curar-me. Além de, durante toda a viagem, sair em busca de alimento para todos nós fazermos as nossas ceias em diversas cidades. Ele demonstraste ser nosso amigo leal. Apesar de tudo isso, minha doce menina, nós não podemos esquecer que este cavalheiro a considera muitíssimo, mas ele é conhecido como um bárbaro salteador. Me compreendes? Lina olha fixa para sua amada mucama e diz com voz suave: Minha amada Elsa, saibas que o Sr. Henry é mais precioso que o puríssimo ouro, pois ele é possuidor de um coração repleto de bondade. Devo confessar-lhe que jamais havia conhecido um cavalheiro semelhante ao meu salteador, que és forte, musculoso, cabelos compridos e encaracolados, cor de mel, como seus olhos. Ele tem uma barba rasteira, perfumada, nossa, seus dentes são brancos, perfeitos. Quando ele sorri, me deixa insana, pois é possuidor do mais belo sorriso que possa existir. Um sorriso franco, sincero, aberto, honesto, que jamais avistei em toda a minha vida. Estou totalmente enamorada por ele. Puxa, este cavaleiro tem muita sorte de estar sendo elogiado por uma dama enjoada como sois, senhorita Lina. As duas sorriem alegremente. Alguns instantes depois, Elsa segura em uma das mãos da meiga princesa e acaricia esta com carinho enquanto diz: Minha doce menina, apesar de todo o amor que tu tens por este cavaleiro, deve recordar-se que não és conhecedora totalmente da vida deste. Afinal, tem apenas 7 meses e alguns dias em completo que nós o conhecemos. Saibas que isto é muito pouco tempo para tanto amor, sabias? Lina sorri enquanto diz: Minha amada Elsa, saibas que eu conheço o Sr. Henry perfeitamente e também sou sabedora que ele aprecia a justiça. Por esta razão que se transformaste em um salteador. Elsa sorri da ingenuidade de Lina enquanto diz: Ora, minha doce menina, este cavalheiro sabe enfeitiçar as damas, pois eu devo confessar-lhe que acabei simpatizando-me muito com ele, sabia?
As duas sorriem levemente, enquanto a amiga princesa diz: minha amada Elsa, saibas que Senhor Henry realmente salteou meu coração. Ele tomou posse de todo o meu humilde ser. Saibas que isto foi por completo. Elsa, nesse instante, olha para Lina e diz com voz séria: minha doce menina, realmente o jovem Henry tem se mostrado muito competente. Portanto, eu somente espero que ele seja merecedor de todo o seu nobre amor. Os olhos azuis de Lina ficam repletos de lágrimas. Ela, totalmente enamorada, diz: minha amada Elsa, eu tenho muito medo de não ser merecedora do amor de Sr. Henry, pois ele é um cavalheiro muito precioso a mim. Saibas que eu não pretendo deixá-lo por nada. Desejo viver eternamente ao lado dele. Elsa sorri suavemente enquanto diz: minha doce menina, saibas que vós sois uma dama belíssima. Qualquer cavalheiro desse universo gostaria de unir-se a vós. Este brilho em seus olhos iguala-se aos das estrelas do céu, principalmente quando tu estás referindo-se a respeito de Sr. Henry. Lina sorri com graciosidade, enquanto diz: minha amada Elsa, porventura tu recordas-se daquele instante em que relataste-me sobre o amor íntimo de uma dama com um cavalheiro? Supostamente que sim, minha doce menina. Afinal, recordo muitíssimo dessa nossa conversação. Lina olha entristecida para sua amada Elsa enquanto diz: minha amada Elsa, Senhor Henry é diferente dos demais cavalheiros que tu mencionastes a mim naquela noite, sabias? Ora, minha doce menina, em que sentido tu achas que Senhor Henry é diferente dos demais cavalheiros? Lina, totalmente tímida, segura nas mãos de Elsa com carinho e diz: minha amada Elsa, saibas que eu adoro quando o Senhor Henry beija meus lábios. Ele é muito carinhoso. Saibas que eu não aceito mais que meu amado ser errôneo beije as minhas mãos, pois isto é muito pouco para satisfazer-me. Elsa imediata regala os olhos estarrecida, enquanto Lina continua a dizer com voz meiga: minha amada Elsa, como os lábios do Senhor Henry são sedutores, além de adocicados, pois eu adoro quando estes lábios tocam os meus, pois o meu corpo se estremece todo, deixando-me insana de amor. Elsa sorri gostosamente da tímida princesa Lina, que permanece a dizer: minha amada Elsa, eu jamais conseguirei expressar o sentimento que sinto quando o Sr. Henry beija-me e abraça-me. Realmente estou enamorada por ele, que finalmente fizeste-me descobrir o amor. Como é maravilhoso! Elsa abraça carinhosamente Lina e diz com voz suave: minha doce menina, saibas que isto é realmente o verdadeiro amor. Após uma pequena pausa, a mucama Elsa diz: senhorita Lina, saibas que eu ainda não consegui compreender em que sentido tu achas que Sr. Henry é diferente dos demais cavalheiros, minha menina. Ora, minha amada Elsa, tu recordas-se que disseste-me que quando o cavalheiro beija uma dama em seus lábios com intensidade, ele certamente a forçaria para tirar assim a sua inocência? Supostamente que recordo-me, senhorita Lina, pois isto é a mais pura verdade, minha menina. Lina, suspirando profundo, diz: minha amada Elsa, tu estás totalmente equivocada, pois Sr. Henry tem beijado-me intensamente. Saibas que eu chego até perder a razão, mas ele nunca forçaste-me a nada. A mucama Elsa regala os olhos estarrecida diante daquela conversação e Lina continua a dizer: minha amada Elsa, saibas que eu sinto-me sobre as nuvens quando o Sr. Henry beija-me e acaricia-me, mas eu posso assegurá-la que Sr. Henry nunca forçaste-me a nada. Senhorita Lina, minha nobre menina, eu estive observando o jovem Sr. Henry a beijá-la. Ele realmente aparenta estar muito enamorado por ti. Saibas que é muito difícil de acreditar que ele nunca tenha tentado divertir-se contigo. Talvez ele seja um cavalheiro respeitador, ao meu ver. Ou Elsa faz uma pequena pausa, deixando Lina tomada de curiosidade a dizer: ora, minha amada Elsa, queiras dar sequência ao vosso pronúncio.
Elsa, após suspirar profundo, disse: Senhorita Lina, talvez esse jovem cavalheiro, todas as vezes que sai em busca de alimentos para a nossa ceia, encontra-se com damas vulgares para diverti-lo, sabia? Lina imediato levanta-se indignada e diz em um esbravejo: Minha amada Elsa, tu estás totalmente equivocada, pois Senhor Henry ama-me muitíssimo e jamais ele iria trocar-me por uma dama vulgar. Isto é impossível de ocorrer. Me compreendes? Senhorita Lina, queiras assentar-se aqui novamente, afinal não é necessário choramingar. Desta maneira, nós estamos apenas de conversação, lembra-se? Minha amada Elsa, estou totalmente certa que o Sr. Henry jamais fará isso comigo, pois quando estivermos em nossos passeios rotineiros, tu nem imaginas o que ele disse-me. Nesse instante, Elsa diz tomada de curiosidade. Pois então queiras dizer-me o que o Sr. Henry disse-lhe? Neste passeio, senhorita Lina? Lina olha para Elsa tomada de orgulho enquanto diz: Saibas que Sr. Henry simplesmente me disseste que eu sou a primeira e a única dama da vida dele. Me compreendes? A mucama Elsa imediato faz uma expressão de quem está duvidosa a este respeito e Lina permanece a dizer, emocionada: Minha amada Elsa, meu futuro esposo prometeu-me que nunca me abandonará. Elsa abraça com carinho Lina, que permaneces a dizer com voz suave: Saibas que meu amado Henry também disse-me que somente poderia abandonar-me se porventura eu mesma lhe pedisse, pois ele seria incapaz de desacatar uma ordem minha. Me compreendes? Elsa sorri gostosamente da infantilidade de sua amada princesa, que fica estarrecida e diz: Ora, minha amada Elsa, por que razão estáis sorrindo desta maneira? Elsa beija carinhosamente a fronte de Lina e diz com voz suave: Minha doce menina, saibas que eu tenho uma boa nova para ti. Lina olha fixa para Elsa enquanto diz: Pois então, me diga logo o que tu tens por boa nova, minha amada Elsa. Elsa sorri com leveza e diz com voz suave: Senhorita Lina, saibas que muito em breve tu terás um pequeno irmão. Lina regala os olhos, totalmente surpreendida. O que tu acabaras de dizer-me, minha amada Elsa? Elsa suspira profunda e diz com voz calma: Minha doce menina, gostaria de notificá-la que fora em uma dessas paradas costumeiras que eu permiti a um cavalheiro que beijasse-me com intensidade nos lábios. Lina regala os olhos estarrecida, enquanto Elsa continua a dizer: Senhorita Lina, minha nobre menina, saibas que eu permiti a este cavalheiro que tirasse a minha inocência, pois apesar de eu não possuir a mesma idade vossa, também eras tão inocente quanto a ti, minha doce menina. Lina imediato ficas boquiaberta e diz: Puxa, minha amada Elsa, realmente estou muito surpreendida contigo. Porventura, este cavalheiro que tu estás a referindo-se é o senhor Geraldo? Elsa imediato sorri tímida enquanto diz: Sim, minha doce menina, sabes que apeguei-me muitíssimo ao meu grande amigo Geraldo. Lina permanece perplexa ouvindo a boa nova de sua mucama Elsa, que continuas a dizer-lhe: Minha doce menina, desde que Geraldo concebeu esta criança em meu ventre, estou totalmente repleta de felicidade. Afinal, os meus dias já estavam ótimos. Por você estás totalmente junto a mim, com a graça de Deus. Agora, melhor ainda. Lina permanece estarrecida, e nesse instante ela diz em sussurros: Minha amada Elsa, como tu pudeste permitir tal coisa? Afinal, senhor Geraldo, és um ancião, e quanto a ti, sois jovem ainda, apenas tem 38 anos de idade. É quase a mesma idade que minha majestosa mãe possui. Me compreendes? Elsa, nesse instante, enche os olhos de lágrima. Ela segura levemente nas mãos da meiga princesa Lina e diz com voz suave: Senhorita Lina, saibas que, apesar de Geraldo ser um ancião, ele é um cavalheiro muito amoroso, além de ser forte e saudável, pois eu estou certa que ele saberá fazer-me feliz. Me compreendes? Lina abraça a Elsa com carinho e diz: Minha amada Elsa, realmente tu deixaste-me muito surpreendida com esta boa nova, mas agora que já estou recuperada novamente, gostaria de desejar-lhe muitas felicidades e que o bom Deus abençoe esta união, mas desde já queiras notificar para esta criança que ela não ouse tomar posse do meu lugar em seu coração, me compreendes?
Elsa sorri gostosamente da ciumenta princesa e diz: Ora, minha doce menina nobre, saibas que ninguém conseguirá tomar o seu lugar dentro do meu coração, afinal tu és única, sabia? Minha amada Elsa, saibas que a amo muitíssimo e também espero que tu sejas feliz ao lado de Senhor Geraldo. Lina novamente abraça sua mucama Elsa. Ela ligeiramente passa a mão sobre a barriga de sua mucama e diz tristonha: Minha amada Elsa, gostaria tanto de saber por que meu amado Henry é tão diferente dos demais cavalheiros. Afinal, ele é jovem, bonito e forte, enquanto o senhor Geraldo és um ancião e ainda lhe tomaste a dianteira, concebendo um fruto amado sobre o seu ventre, tirando-lhe toda a sua inocência de dama. Elsa sorri gostosamente, enquanto passa a mão sobre os cabelos de Lina e diz com ternura: Minha doce menina, acaso tu estás desejando que Sr. Henry já tivesse lhe tirado a inocência de dama? Lina imediato esboça um belo sorriso maroto enquanto diz: Minha amada Elsa, para ser franca contigo, saibas que isto é o que eu mais tenho desejado de Sr. Henry, mas estou achando que ele teme muito em ferir meus sentimentos. Por esta razão que o coitado nunca forçou-me a nada, me compreendes? Elsa beija carinhosamente a face de sua amada princesa enquanto diz: Senhorita Lina, sejas mais paciente, pois em breve o jovem Sr. Henry não conseguirá mais resistir diante de tanta beleza, e neste dia o forte e belo cavalheiro certamente irá tirar-lhe toda a sua inocência de menina, porque ele irá tomá-la por esposa e amá-la com intensidade, deixando-me uma futura vovó muito feliz. As duas sorriem alegremente. Nesse instante, Yara, entristecida, aproxima-se delas, dizendo: Olá, minhas amigas. Há tempo que estou observando a conversação vossa. Porventura, poderei eu também fazer parte desta prosa? Pois meu estômago está totalmente dolorido. Quem sabe ele distraia-se um pouco e abra uma trégua. Lina, juntamente com Elsa, sorriem da faminta Yara. Logo após, a amiga princesa diz: Senhorita Yara, por gentileza, queiras assentar-se conosco. E a propósito, estou achando a cada dia você mais cheinha. Tu não achas que anda ceando demais, não, senhorita? Elsa sorri gostosamente, acompanhada da amiga princesa Lina. Yara fica pálida e nada diz. As três damas permanecem de conversação por um vasto tempo. Porém, a prosa segue rumos diferentes ao anterior. Enquanto isso, Geraldo Cocheiro apanha pequenos troncos de árvore para dar procedimento à enorme fogueira, que aquece todo ao seu redor. E também espanta aquele frio tremendo que estava fazendo sobre a Inglaterra, fora de época. Depois de um vasto tempo, o jovem Henry enfim retorna ao acampamento. Ele conduz a carroça, que chega repleta de alimentos e cobertores para todos. Yara imediato avista o jovem salteador chegando e ligeiramente cerca o caminho dele e diz: Graças ao céu, salteador, tu retornaste. Puxa, meu amigo, desta vez conseguiste saltear uma grande porção de alimentos, hein? Aleluia! Lina, neste breve instante, se aproxima dela e diz com voz calma: Senhorita Yara, gostaria que tu soubesse que Sr. Henry não salteou todas essas coisas. Saibas que ele financiaste para todos nós, me compreendes? O jovem Henry somente sorri do entusiasmo da senhorita Yara e nada diz. Yara em imediato apanha uma pequena broa e degusta com muito apreço, enquanto diz com a boca repleta desse alimento: Ora, senhorita Lina, realmente não importa se esse cavalheiro salteaste ou financiaste esses alimentos. Saibas que o mais importante é que nós podemos saboreá-los por longos dias, graças aos céus. Todos sorriem alegremente da maneira afoita que Yara degusta as guloseimas. Instantes depois, o jovem abraça fortemente sua amada princesa e diz com voz suave:
Bela princesa, saibas que após a nossa ceia, eu irei presenteá-la com algo que financiei especialmente para ti, me compreendes? Lina sorri emocionada como se for uma criança pequena e diz eufórica: Isso é verdade, meu amado Henry, que tens um presente para mim? Henry sorri com seu jeito travesso e diz com voz firme: Queiras acalmar-se, bela princesa, porque eu somente irei entregar-lhe após a nossa ceia, me compreendes? Lina ligeiramente aproxima-se de sua amada Elsa e diz, toda sorridente com os olhos brilhantes de emoção: Minha amada Elsa, por gentileza, queiras apressar-se com nossa ceia, afinal estou muito faminta. O jovem Henry sorri gostosamente enquanto diz: Puxa, bela princesa, cheguei a imaginar que as damas nobres não sentiam apetite, afinal eu raramente a vejo ceando conosco. Lina novamente aproxima-se do jovem Henry, ela segura nas mãos dele e diz com voz suave: Meu amado Henry, por gentileza, tu és sabedor que eu deixei de ser uma tola princesa. Acaso já esquecera ser errôneo que eu sou uma dama plebeia? Henry olha fixo dentro dos olhos azuis de Lina e diz em sussurros: Minha bela princesa, saibas que jamais esquecerei que tu fostes uma alteza real, ruiva, dos olhos azuis, saibas que agora vós sois a minha rainha e dona do meu humilde coração. Afinal, vossa morada estáis aqui dentro dele, portanto será mais prudente esconder as chaves do vosso novo habitar, pois este é muito aconchegante, me compreendes? Lina sorri gostosamente e diz, tomada de entusiasmo: Porventura este cavaleiro poderá mostrar-me onde estás situada a entrada deste aconchegante castelo? Supostamente que sim. O jovem Henry segura levemente as mãos macias da meiga princesa Lina e coloca sobre o seu coração e diz, com voz ponderada: Bela princesa, saibas que a porta está situada neste local, portanto, todas as vezes que tu desejares adentrar-se neste castelo, terás que sentir o pulsar apressado deste coração dentro do meu peito, pois eu estou totalmente enamorado por ti, bela senhorita. Lina, apesar de ser sabedora que uma dama não se entrega jamais à sedução de um cavaleiro, ela beija os lábios do jovem Henry com muito carinho e amor. Henry a corresponde enquanto ela diz: Queiras perdoar-me, meu amado Henry, mas não consigo conter-me diante de ti. Os dois se beijam com muita veemência. Henry, logo após, diz: Tu és tudo em minha vida, nobre senhorita. Todos observam aquele beijo exagerado do jovem casal. Yara permanece degustando as saborosas guloseimas, e neste breve instante ela clama dizendo: Ora, seus dois inexperientes, deixam disto e venha cá ceiar, afinal esta ceia está divina. É bom que minha amiga Elsa é realmente versada em dotes culinários. Lina imediata interrompe aquele beijo namorado e olha para seu amado ser errante e diz: Vamos ceiar? Henry responde: Vamos, minha bela princesa, afinal, senhorita Yara realmente não perde tempo, não achas? Os dois sorriem. Após a ceia vespertina, todos permanecem ao redor da fogueira de conversação. O jovem Henry pede licença aos demais para retirar-se junto à sua amada princesa. Afinal, Lina estava curiosa para saber o que aquele jovem salteador financiasse para ela na cidade. Yara sente-se muito enciumada daquela atitude romântica do jovem salteador para com a amiga princesa e diz, tomada de ironia: Senhorita Lina, serás melhor precaver-se, ou seus lábios poderão desprender-se de sua boca, pois estás semelhante às damas vulgares, permitindo que este cavalheiro a beije constantemente. Todos sorriem daquela reles ironia de Yara. Instantes depois, o jovem Henry segura em uma das mãos de sua amada princesa e a conduz até a carroça. Lá estando, Lina, tomada de curiosidade, diz: Meu amado Henry, porventura eu já poderei saber o que trouxestes a mim em especial? Bela princesa, queira gentilmente fechar seus olhos azuis
e aguardar apenas alguns instantes, que logo tu saberás o que eu tenho aqui para ti. Lina imediato fecha seus olhos, enquanto o jovem Henry remexe dentro da carroça. Entre as coisas que financiaste, havia um enorme embrulho enfeitado. Ele apanha este e diz: Pronto, minha amada princesa, já podes abrir seus lindos olhos. Lina, toda sorridente, abre os olhos. Ela, tomada de emoção, solta um forte grito de alegria, como se for uma criança feliz, e neste breve instante ela diz, surpreendida: Puxa, meu amado Henry, que embrulho belíssimo trouxesses a mim. Henry imediato esboça um belo sorriso de contentamento enquanto diz: Ora, nobre senhorita, por que tu não abres este belo embrulho para saber o que há nele? Supostamente que sim, meu amado. Afinal, estou tomada de curiosidade para saber o que tens aqui dentro desse embrulho enorme. Lina delicadamente abre o embrulho. Ela sente-se muito feliz ao deparar-se com um belíssimo casaco, um par de luvas, um par de botas e um vestido bordô maravilhoso. A meiga princesa sorri, tomada de emoção, enquanto diz: Nossa, meu amado Henry, este casaco é belíssimo, muito grata por haver financiado tantas coisas belas para mim. Saibas que adorei vossa maravilhosa surpresa. O jovem Henry, nesse instante, segura sobre os ombros de Lina com delicadeza e diz: Por gentileza, nobre senhorita, venha cá, que irei ajudá-la a colocar esse horrendo casaco que financiei para essa meiga e bela senhorita nobre. Saibas que estou totalmente enamorado por ti. Lina sorri com leveza enquanto diz com voz suave: Por gentileza, senhor Henry, deixa de ser bobo, afinal este casaco é muito belo. Que eu saiba, é o mais belo que já possuí em minha vida. Afinal, ele somente perde para a vossa esplêndida beleza, sabias? O jovem Henry imediato ajuda sua amada princesa a recompor-se dos presentes que ele carinhosamente financiaste para ela. Henry, após o término, sorri alegremente enquanto diz com entusiasmo: Nossa, senhorita Lina, estáis belíssima. Saibas que eu não poderei acreditar que vós tenhas enamorado por mim um cavalheiro horrendo e plebeu. Lina sorri tímida e diz com voz meiga: Meu amado, saibas que são os seus olhos que fazem de mim uma bela senhorita, pois, na realidade, tu estás cego de amor por mim. Lina levemente passa a mão com carinho sobre o rosto do jovem Henry, que suspira profundo enquanto diz: Bela princesa, saibas que eu jamais imaginei conhecer-te em toda a minha existência. Lina ligeiramente tampa a boca do jovem Henry levemente, segura com uma de suas mãos enquanto diz: Meu amado, saibas que estou muito feliz de estar ao seu lado, afinal sois um cavaleiro belo, forte e corajoso, além de ser muito amoroso. Nossa, eu sou muito privilegiada, realmente o bom Deus foste generoso para comigo, pois concedeu-me a graça de estar junto a ti, meu príncipe encantado. Lina beija levemente a face do jovem Henrique e diz: Estás exagerando, senhorita. Senhor Henry Lupe Soa, tu és tudo e muito mais que eu sempre desejei. Estou totalmente namorada por ti. O amo com veemência. Henry sente-se tomado de satisfação ao ouvir aquelas palavras expressadas por sua amada princesa. Ele sorri tímido enquanto diz, com o seu jeito travesso: Bela princesa, porventura eu poderei saber onde estás este belo príncipe encantado que tu mencionaste ainda há pouco? Lina sorri graciosamente e diz com voz meiga: Ora, cavalheiro, sabes que ao meu ver tu és meu príncipe e estás bem diante dos meus olhos, pois és realmente um cavalheiro maravilhoso. Henry sorri em um gesto brincalhão, faz um semblante rústico, puxa a espada da cintura e diz com voz firme: Minha bela princesa, saibas que eu irei destruir agora mesmo esse sujeito curioso sem piedade que tu acabara de mencionar há instantes atrás. Como ele ousa tocar no vosso coração? Afinal, tu serás minha futura esposa. Portanto, ele terá sua derradeira hora nesse exato instante. Afinal, eu sou um salteador cruel e bárbaro, temido por muitos, sabia? Lina sorri gostosamente, do jeito travesso do seu amado ser errôneo, enquanto os demais companheiros de viagem de longe observam atentos o jovem casal.
Lina sorri e diz com voz meiga: Ora, meu amado príncipe cruel, saibas que o deixaste-me estarrecida com essa brincadeira insana. Portanto, irei cantar um pouco para ti. O jovem Henry sorri gostosamente e nesse instante ele abraça com carinho sua amiga princesa que rodopia no ar e canta, com a voz doce e suave, uma linda canção de amor para o seu amado ser errante. Instantes depois, o jovem Henry beija os lábios de Lina com veemência e ela corresponde com muito amor. Enquanto isso, Yara, estando junto aos demais, somente observa atento o jovem casal. Ela sente-se possuída de inveja. Olhe, minha amiga Elsa, a sua ingênua alteza aparenta estar bem à vontade, desfrutando-se vulgarmente com aquele mundo salteador. Saibas que desta maneira ela ligeiramente irás se conduzir a um caminho das damas vulgares. Esteja certa disto. Nesse instante, Elsa olha com semblante fechado para Yara e diz esbravecida: Senhorita Yara, por gentileza, queiras deixar minha doce menina em paz com o futuro esposo dela. Yara sorri, tomada de ironia, enquanto diz: Ora, ora. Quem certamente iria se surpreender com esta união seria a majestosa mãe de Vossa Alteza Francesa, a malvada senhora Leoponda Onda Alcântara. Afinal, ela seria até capaz de acometer um suicídio ao saber que sua meiga filha, nobre, está desfrutando-se com um imundo salteador de castelos. Por gentileza, senhorita Yara, não mencione a respeito de assuntos que tu não obtens o devido conhecimento, me compreendes? Minha amiga Elsa, acaso não estás observando que aquele sujeito está somente impressionando Vossa Alteza, financiando presentes belos e atraentes para ela? Afinal, senhorita Lina é fascinada por luxo, está se derretendo toda para aquele ser errante. A mucama Elsa encontrava-se totalmente estarrecida com aqueles comentários maldosos da parte da serviçal Yara e diz no esbravejo: Senhorita Yara, saibas que tu estás totalmente equivocada, pois minha doce menina é totalmente simples. Afinal, se ela fosse apegada ao luxo, certamente não estaria ao nosso lado nesse exato instante. Pois ela é a Alteza Real e nós somos apenas serva desta nobre senhorita. Recorda-se disto? E tem mais. Talvez nós nem seríamos escolhidas para banhar os pés dela, me compreende, ex-serviçal Yara? Yara sente-se tomada de fúria, pois Elsa lhe diz a verdade. Neste breve instante, a ex-serviçal pensa em seu íntimo. Esta idiota sempre consegue obter tudo que almejas. Afinal, ela é a legítima dama nobre. Puxa. Portanto, eu odeio senhorita Lina. És do fundo de minha alma, pois farei questão absoluta de separá-la desse mundo salteador. Certamente, quando meu amado Carlos Augusto retornar, nós dois juntos iremos destruir a felicidade deles. E desta maneira, ela também será uma dama infeliz, tanto quanto eu sou. Enquanto Yara continua a remoer-se de ódio, a amiga princesa Lina permanece totalmente fascinada ao lado de seu amado Henry. E neste breve instante ela diz: Senhor Henry, porventura tu financiastes presentes para os nossos companheiros de viagem também? Henry, em imediato, dá um belo sorriso e diz: Sim, minha amada princesa, saibas que eu financiei presente para todos. Lina, em imediato, sorri, tomada de alegria, e diz: Meu amado Henry, então que tal nós dois irmos, nesse exato instante, entregar os presentes a todos os nossos amigos? Como queiras, minha doce princesa, mas primeiramente temos que separá-los, pois está em meio a todas as nossas finanças. Me compreendes? Lina sorri emocionada enquanto diz: Senhor Henry, então vamos separar todos esses presentes nesse exato instante, me compreendes? O jovem Henry inicia a separação de todas as coisas que ele conseguiu financiar na cidade para retirar os presentes dos demais. Logo após, ele, juntamente com Lina, entrega aos seus amigos de viagem que se emocionam com o gesto nobre de Henry. Henry havia comprado, dentre as coisas, alimentos, cobertores, lampiões e muitas outras provisões para aguardar o retorno do guardião Carlos Augusto. Logo após, a amiga princesa Lina diz: Meu amado Henry,
Saibas que eu não recordo-me de haver avistado um presente para ti em meio às coisas que tu financiastes. Tens toda a razão, minha doce princesa. Tu jamais poderia haver avistado um presente para mim, porque eu não financiei nada à minha pessoa durante as minhas finanças. Lina sente-se totalmente entristecida, ela em imediato enche os olhos de lágrimas e diz: Isto não é justo, meu amado. Afinal, tu deverias haver escolhido um presente para ti também. Henry levemente passa o dedo sobre a face de Lina e enxuga a lágrima que estava escorrendo e diz: Minha doce princesa, saibas que não achei necessário gastar moedas comigo. Lina sente-se mais entristecida ainda, e neste breve instante ela abraça o jovem Henry, deita a cabeça sobre o peito desse e diz, chorosa: Isto não é justo. Henry sorri gostosamente, enquanto diz: Bela princesa, por gentileza, não fiques tristonha assim. Afinal, eu estava tão feliz há instantes atrás. O que aconteceu? Que tal nós dois assentarmos próximo à fogueira? Desta maneira, possamos nos aquecermos deste frio. Me compreendes? Helena olha com os olhos tristonhos para o jovem Henry enquanto diz: Sabes que eu estou muito triste contigo, senhor Henry. O jovem Henry sorri gostosamente enquanto diz: Tu és o meu presente. Enquanto isso, Yara sente-se emocionada com o presente que acabaste de receber do jovem salteador e diz: Minha amiga Elsa, saibas que estou começando a apreciar melhor o salteador. Afinal, ele tem bom gosto, pois soube escolher perfeitamente presentes que satisfazem nós, as damas. Eu adorei o vestido e o par de luva que ele gentilmente me presenteastes. Puxa, eu jamais havia recebido presentes tão luxuosos anteriormente. Elsa sorri levemente e diz pensativa: senhorita Yara, o jovem Henry realmente está sendo um cavalheiro de ouro para todos nós, pois eu também nunca havia recebido um vestido semelhante a este que recebi deste jovem. Saibas que eu estou muitíssimo agradecida a ele. Um mês depois. Os dias vão seguindo e desta maneira completa-se um mês que Carlos Augusto partiste em busca de reencontrar seus verdadeiros pais, pois ele fora com a pretensão de fazer morada no habitar destes acompanhado dos seus amigos franceses, que aguardavam ansiosos o seu regresso. O jovem Henry estava acompanhado do cocheiro Geraldo. Os dois estavam assentados sobre uma pedra, observando a natureza. Henry, neste breve instante, olha fixo para o cocheiro e diz: Senhor Geraldo, porventura tu achas que aquele sujeito idiota irá regressar novamente até nossa companhia? Meu jovem Henry, saibas que obtenho certeza que o jovem Carlos Augusto já deverá estar por regressar. Isto é questão de dias. O jovem Henry imediato faz um semblante rústico e diz: Senhor Geraldo, saibas que assim que aquele sujeito asqueroso retornar, eu partirei acompanhado de minha amada princesa, para bem longe, onde jamais esse sujeito repugno possa fixar seus olhos sobre nós novamente. Me compreendes? Geraldo, o cocheiro, ligeiramente abraça o jovem Henry e diz: Meu jovem Henry, sabes que eu faço muito gosto de sua união com a nobre senhorita, portanto, desejo que sejam muito felizes. Henry sorri levemente e diz tímido: Senhor Geraldo, fiquei sabendo que tu irás tomar Elsa por sua esposa. Também disseram-me que em breve terão um belo fruto dessa união. Isso porventura é verdade? Geraldo cocheiro sorri alegremente, enquanto diz: Tu estás muito bem informado, pois eu, juntamente com Elsa, estamos muito felizes. Afinal, eu jamais imaginei que encontraria alguém semelhante a esta dama. Nossa, ela é muito preciosa, pode acreditar, cavalheiro. Senhor Geraldo, após uma pequena pausa, permanece dizendo: Jovem Henry, realmente o bom Deus foste generoso para comigo, pois ele concedeu-me esta grandiosa bênção, além de mostrar-me que nossa idade nunca poderá influenciar sobre o nosso destino. Afinal, somente o Senhor das alturas é sabedor dos nossos passos. Me compreendes? Henry
Fica pensativa e logo após diz: senhor Geraldo, saibas que eu o compreendo, pois tudo o que vós estás dizendo sei perfeitamente, pois este mesmo Deus foi generoso para comigo também. Concedeu-me o que eu julgava ser impossível, o amor de Vossa Alteza Francesa, me compreendes? Geraldo Cocheiro, neste breve instante, olha com olhar fixo para o jovem Henry enquanto diz: meu jovem amigo, porventura tu já tirastes a inocência da nobre senhorita Lina? Henry, neste breve instante, sente-se totalmente tímido com aquela conversação de Geraldo Cocheiro e diz: ora, meu amigo, supostamente que sim. Ou estais achando que eu sou um cavalheiro tolo que não obtenho conhecimento em divertir as damas? O cocheiro, nesse instante, sorri, tomado de ironia, enquanto o jovem Henry o olha. Logo após ele diz: puxa, jovem cavalheiro, estou observando que vós não obteis conhecimento de divertir damas, me compreendes? Henry sente-se irritado com aquela risada irônica do senhor Geraldo, e neste breve instante ele pensa em seu íntimo: nossa, que ancião idiota, depois que conseguiste a imensa proeza de conceber um fruto no ventre da mucama Elsa, imaginas que és muito experiente com as damas, se achando no direito de sorrir ironicamente de mim. Geraldo, o cocheiro, em imediato observa que o jovem Henry estava possesso de ódio e diz: meu bom jovem, saibas que tu és menino ainda, portanto terás tempo bastante para aprender a apreciar as belas damas. Como eu, meu amigo ancião, me compreendes? O jovem Henry, nesse exato instante, solta uma gostosa gargalhada. Ele chega a rolar de tanto rir daquelas palavras expressadas por senhor Geraldo, que olha rústico para ele e diz: ora, meu jovem, um dia tu terás noção das coisas que acabo de dizer-lhe, me compreendes? Senhor Geraldo, juntamente com o jovem Henry, permanece de conversação sobre diversos assuntos, e também eles falam sobre os seus maiores sonhos de cavalheiro. Instantes depois, Yara aproxima-se dele totalmente eufórica e diz a eles: graças aos céus eu consegui encontrá-los. Yara sorri, tomada de ironia, enquanto diz: meus amigos, adivinhem quem acabaste de regressar de viagem, trazendo consigo boas novas. O jovem Henry imediato imagina que seja o seu rival, e nesse instante ele diz, com semblante fechado: senhorita Yara, saibas que eu nem imagino quem possas haver regressado ao nosso acampamento. Yara sorri alegremente enquanto diz: ora, salteador, pois eu mesma irei dizer-lhe. Saibas que foste o ex-guardião, senhor Carlos Augusto. O jovem Henry permanece com o semblante fechado, ouvindo Yara, toda empolgada, a dizer: meus amigos, saibas que senhor Carlos Augusto és o mais novo cavalheiro de honra deste acampamento, pois ele finalmente conseguiste reencontrar com seus pais verdadeiros. Puxa, ele está com um saco repleto de moedas de ouro em suas mãos. Ora, senhorita Yara, saibas que isso não é grande coisa para mim, esteja certa, diz Henry. Yara, em imediato diz: salteador, queira gentilmente deixar-me terminar o meu relato, depois tu podes se opor, me compreendes? Como queiras. Yara, em imediato, dá sequência ao seu relato, dizendo: saibas que o belo senhor Carlos Augusto nos disseste que o habitar de seus pais somente perde para os castelos reais, porque és totalmente espaçoso e confortável. Ele acabasse de certificar-nos que todos nós teremos estalagem garantida na morada de seus pais. Me compreendes? Henry, suspirando profundo, logo diz: vamos, senhor Geraldo, pois necessito falar com a senhorita Lina com certa urgência. Afinal, nós dois, dentro em breve, partiremos. Yara regala os olhos e diz estarrecida: ora, salteador, para onde tu irás partir acompanhado da nobre senhorita Lina?
Senhorita Yara, saibas que nós dois partiremos para um lugar onde possamos viver com tranquilidade, longe desse sujeito asqueroso, me compreendes? Puxa, salteador, apesar de tudo, saibas que afeiçoei-me muito a ti e também a nobre senhorita Lina. Afinal, devo confessar-lhe que sentirei saudades vossas. Henry permanece com semblante fechado, enquanto diz, senhorita Yara, saibas que eu lamento muito deixá-la com saudade, mas teremos que partir ainda esta noite. Gostaria que tu soubesses que eu também irei sentir falta de todos. Afinal, foram meus companheiros de viagem. Instantes depois, o jovem Henry, juntamente com o cocheiro Geraldo e a serviçal Yara, se dirige para junto dos demais. Lá estando, o ex-guardião Carlos Augusto observa a chegada deste e, com os braços abertos, de imediato diz sorridente: ora, meu bom e saudoso amigo, senhor Geraldo, tu nem podes imaginar o quanto eu senti saudades vossa. Afinal, tu sempre tens uma palavra amiga para dizer-me, além da falta que fizeste-me, a sua presença agradável. Geraldo, o cocheiro, em imediato abraça Carlos Augusto, dizendo: ora, meu jovem Carlos Augusto, saibas que tu também causastes muitas saudades. Portanto, queira gentilmente dizer-me como foste de viagem. O ex-guardião abraça Geraldo cocheiro enquanto diz sorridente: ora, senhor Geraldo, saibas que fosse uma viagem tranquila, mas eu prometo-lhe que depois relatarei a ti com riqueza dos detalhes, me compreendes? Enquanto isso, o jovem nitidamente ignora a presença do guardião. Ele aproxima-se de sua amada princesa e diz com voz firme: bela princesa, saibas que nesse exato instante eu irei preparar a nossa carroça, pois em breve nós dois iremos partir. Afinal, o sujeito asqueroso que tu aguardavas acabaste de regressar, trazendo consigo boas novas, me compreendes? Lina passa a mão com leveza sob o rosto do jovem Henry e diz com voz suave: meu amado Henry, saibas que nós, infelizmente, teremos que aguardar um pouco mais para nós partirmos, me compreendes? O jovem Henry, tomado de fúria, diz esbravecido: ora, senhorita Lina, por que nós dois temos que aguardar um pouco mais para podermos iniciar nossa viagem? Queiras perdoar-me, mas infelizmente eu ainda não notifiquei minha amada Elsa que nós dois iremos tomar rumos totalmente diferentes, enquanto ela, acompanhada de Sr. Geraldo, irás para a morada de Sr. Carlos Augusto. Neste breve instante, Lina abraça fortemente o jovem Henry e diz: meu amado, tu sabes o quanto minha amada Elsa ficarás entristecida com esta minha decisão. Nossa, há tempo estou tentando notificá-la, mas eu ainda não consegui. Portanto, agora terei que relatar este fato a ela com muita delicadeza. Afinal, ela sentirá muita falta, me compreendes? O jovem Henry permanece trêmulo de ódio. Nesse instante, ele diz com voz suave: então, senhorita Talina, tu podes dizer-me quanto tempo levará para comunicar sua amada mucama? Pois eu tenho pressa em partir, me compreendes? Lina abraça novamente o jovem Henry. Ela tenta beijar-lhes os lábios deste, mas o jovem salteador estava muito tenso e irritado com a presença do ex-guardião e ignora totalmente sua amada. Lina observa que o seu amado ser errante está tomado de fúria e diz: meu amado Henry, saibas que nesta mesma noite eu relatarei a minha amada Elsa sobre a nossa viagem. Eu prometo-lhe, me compreendes? Eu somente espero que ela saiba compreender a minha decisão e conceda-me o seu perdão. Henry abraça Lina com carinho e diz: minha princesa, saibas que eu acho muito improvável que sua amada mucama se oponha sobre a nossa decisão. Saibas que tu és tudo para mim e eu te amo muitíssimo e jamais deixarei de amá-la. O jovem Henry nesse instante beija os lábios de sua amada princesa com leveza. Ela imediato corresponde com veemência. Instantes depois, Carlos Augusto se aproxima deles e diz, com voz irônica: ora, meus amigos, porventura estou incomodando?
Henry imediato suspira profundo. Ele sente-se mais furioso ainda. Elina sorri gostosamente e diz com voz calma: Ora, senhor Carlos Augusto, supostamente que tu não estás a nos incomodar. De maneira alguma. O jovem Henry imediato retira os braços de sua amada princesa que estava abraçando e diz esbravecida: Saibas que a sua presença repugna e incomodas e muito. Porque tu és um sujeito ordinário, asqueroso, me compreendes? Lina regala os olhos estarrecida, ela imediato segura no braço do jovem Henry e diz entristecida: Meu amado Henry, por gentileza, pare de ser tão indelicado com o senhor Carlos Augusto. Porventura tu não percebestes que estás perdendo o seu bom senso, cavalheiro? Carlos Augusto sorri em seu íntimo e nesse instante ele diz, tomado de cinismo: Ora, senhorita Lina, não é necessário aborrecer-se com seu amado futuro esposo, afinal, este cavalheiro tem toda a razão de estar agindo desta maneira para comigo, pois eu nunca fui um bom amigo para ele, me compreendes? Lina ligeiramente olha para Henry com um olhar de reprovação, enquanto o jovem Carlos Augusto diz, repleto de cinismo: Meu caro amigo, senhor Henry Lupes, peço-lhe perdão por todo de ruim que eu tenhas acometido contra vós. Saibas que eu gostaria muito que tu aceitaste o meu convite, que faço a ti de coração. Carlos Augusto em imediato olha para Lina e diz, tomado de cinismo: Por gentileza, senhor Henry, queiras nos acompanhar até meu habitar, o habitar dos meus pais, para lhe ser mais claro, pois és muito aconchegante e todos terão estalagem garantida. E também faço questão de comemorar a sua boda de união matrimonial com a nobre senhorita Lina, me compreendes? Henry permanece com semblante totalmente rústico e diz esbravecido: Saibas que tu és um borrabota ordinário e muito insolente. O jovem Henry estava transtornado de fúria. Ele, neste momento, acerta um forte murro sobre a face de Carlos Augusto, que ligeiramente fica estendido ao chão, todo ensanguentado. Lina arregala os olhos totalmente estarrecida. Ela sente-se indignada com aquela atitude do jovem Henry, e nesse instante os olhos da meiga princesa se enchem de lágrima. Ela, com a voz embargada, diz: Nossa, senhor Henry, tu agiste como um verdadeiro monstro. Queiras retirar-se daqui nesse exato instante, pois eu confesso que não estou reconhecendo a ti, cavaleiro. Afinal, fostes muito violento e cruel. Puxa, como tu soubes disfarçar-se bem esse vosso lado bárbaro, quando estava diante de mim, iludindo-me com suas carícias. O jovem Henry observa o pavor dentro dos olhos de Lina. Após o seu ato agressivo, e diz: Minha amada princesa, por gentileza, saibas que esse sujeito somente está zombando de mim, pois na realidade ele jamais desejaria que eu fosse habitar na morada de seus pais. Me compreendes? Queiras retirar-se, senhor Henry, por gentileza, diz Lina, com semblante fechado. Henry imediato tenta abraçar sua amada princesa, dizendo: Bela princesa, não confie nesse canalha, pois ele é um verdadeiro lobo, me compreendes? Senhor Henry, queira gentilmente retirar-se nesse exato instante. Afinal, tu conseguistes desapontar-me quando causaste este grave erro, ferindo violentamente senhor Carlos Augusto, de uma maneira desumana e cruel. Agora, tente ao menos redimir-se, retirando-se de perto de minha presença nesse exato instante. Como queiras, boa senhorita nobre. Henry ligeiramente afasta-se, carregando dentro do peito um gigante ódio de seu rival Carlos Augusto. Lina imediata estende as mãos para ajudar Carlos Augusto a erguer-se do solo e diz entristecida: Senhor Carlos, por gentileza, queiras perdoar-me. Afinal, meu amado Henry, fostes muito violento e cruel contigo. Afinal, tu apenas desejaste ser gentil para com ele, que o golpeastes traiçoeiramente. Carlos Augusto, tomado de cinismo, imediato diz: Ora, senhorita Lina, saiba que estás perdoada. Afinal, isso não foste nada. Aquele cavalheiro selvagem, graças aos céus,
não quebrastes meus preciosos dentes. Neste breve instante, Yara se aproxima de Carlos Augusto e diz, repleta de ironia, nossa, mas que golpe fortíssimo, salteador aplicaste em ti, hein, senhor Carlos Augusto? Carlos Augusto olha rústico para Yara e permanece em silêncio absoluto. Lina, estarrecida, com todo aquele sangue escorrendo da narina de Carlos Augusto, diz aflita. Senhorita Yara, por gentileza, permaneças ao lado de Carlos Augusto enquanto irei buscar um pouco de água juntamente com panos para tentar conter o sangramento. Como queira, senhorita Lina. A meiga princesa se retira. Logo em seguida, Carlos Augusto segura no braço de Yara com certa violência e diz com voz firme, senhorita Yara, saibas que é chegada a hora, que tu terás que custear-me a parte do nosso tratado precioso, me compreendes? Ora, senhor Carlos Augusto, o que estás querendo dizer-me? Saibas que aquele salteador imundo estás muito aborrecido com sua amada princesa, pois ela gentilmente permanecestes ao meu lado apoiando-me. Carlos Augusto sorri maldosamente e diz, hoje é meu dia de sorte, afinal, minha amada senhorita, estáis por demais aborrecida com aquele sujeito imundo, e desta maneira ela obtém forte mágoa dele. Eis o momento perfeito para dar sequência aos nossos planos, me compreendes? Yara imediato puxa com violência seu braço que permanecia preso nas mãos de Carlos Augusto e diz esbravecida, ora, cavalheiro, então queiras dizer-me nesse exato instante o que eu deverei fazer para custear a minha parte neste maldito tratado? Carlos Augusto estava com muito sangramento nas narinas. Ele olha para a senhorita Yara e diz, minha boa amiga, saibas que tu terás que seduzir vulgarmente o jovem imbecil salteador, da maneira que nós dois combinamos, recorda-se? E deixa que o restante do plano cuido eu. Carlos Augusto sorri com maldade, enquanto Yara, entristecida, arrepia-se daquele plano mirabolante do ex-guardião. Senhor Carlos Augusto, queiras dizer-me o que tu estás pretendendo fazer para separá-los de uma vez. Carlos Augusto permanece sorrindo e diz, ora, minha boa amiga, saibas que eu irei apenas conduzir gentilmente a nobre senhorita Lina, para que esta possas apreciar seu amado ser errôneo, aquele ser imundo, divertindo-se contigo em meias relvas. Isto será muito simples, me compreendes? Carlos Augusto sorri com maldade, enquanto Yara enche os olhos de lágrima, totalmente atônita da perversidade do ex-guardião. E neste breve instante ela diz, Senhor Carlos Augusto, porventura tu és sabedor das consequências que isto poderá ocasionar? Supostamente que sim, senhorita Yara. Saibas que este jovem casal jamais tornarão a ficarem unidos novamente. E desta maneira, a senhorita Lina será minha legítima esposa. Yara sente-se tomada de revolta com aquelas palavras ditas por Carlos Augusto e diz com voz firme, Senhor Carlos Augusto, o quanto sois cruel. Afinal, nem pensaste em minha posição, após esse ato diabólico de sua parte. Carlos ligeiramente segura com agressividade no braço da serviçal e diz em sussurros, tomado de ironia. Ora, sua dama vulgar, saibas que isto será um problema somente seu, pois nesse exato instante terá que decidir-se, ou cumpre com vossa parte em nosso tratado, ou exterminarei a ti sem piedade. Yara estremece toda. Como queira, senhor Carlos. Saibas que eu irei nesse exato instante para junto daquele salteador para seduzi-lo, mas se porventura tu se demorares e as coisas acontecerem de uma maneira contrariada aos seus planos, esteja certa que eu jamais tornarei a repetir esta asneira de fazer um tratado contigo novamente, me compreendes? Carlos Augusto ligeiramente retira um saco de moeda de ouros da cintura e diz, vá, minha querida senhorita vulgar, mas antes, tome estas preciosas moedas, pois certamente tu irás necessitá-las delas para manter-se, me compreendes? Neste breve instante, Lina retorna para junto dos seus companheiros de viagem, trazendo consigo uma cuia repleta d'água e também alguns panos para limpar o sangramento no rosto do guardião Carlos Augusto, que a aguardava com ansiedade.
pois ele havia terminado de combinar seu plano mirabolante contra o jovem salteador. Yara observa Lina limpar carinhosamente o rosto de Carlos Augusto e diz entristecida: Senhorita Lina, saibas que enquanto tu estás cuidando de Sr. Carlos Augusto, eu irei ajudar a minha amada Elsa a preparar nossa ceia vespertina. Me compreendes? Como queira, senhorita Yara. Lina cuidadosamente limpa o rosto do guardião. Ela sente-se entristecida, enquanto o guardião se engrandece todo e se delicia com a meiga princesa e diz, com a voz suave: Senhorita Lina, saibas que sois muito gentil. Ora, senhor Carlos Augusto, poderia eu saber como tu estás sentindo-se? Senhorita Lina, saibas que o vosso futuro esposo não irá gostar de saber que tu estás preocupando-se desta maneira comigo. Lina suspira profundo enquanto diz: Senhor Carlos, pode deixar que depois eu irei cobrar de senhor Henry uma boa explicação em relação a seu péssimo ato diante de ti. Enquanto isso, Yara encontrava-se com Elsa e disse: Elsa, porventura tu és sabedora para onde o salteador dirigiu-se logo após haver agredido o senhor Carlos Augusto? Sim, senhorita Yara. Por gentileza, minha amiga Elsa, queiras dizer-me para onde o salteador fostes? Elsa, imediato, surpreendida com aquele interesse todo de Yara, diz: Ora, senhorita, acaso eu poderei saber o porquê do seu interesse em senhor Henry? Yara suspira profundo, com muita pouca paciência, e diz esbravecida: Supostamente que sim, minha boa amiga. Saibas que eu tenho um assunto de extrema importância a conversar com esse sujeito, me compreendes? Elsa, imediato, coloca as mãos na cintura e diz: Senhorita Yara, acaso eu poderei saber qual seria este assunto de tanta urgência que tens a tratar com o senhor Henry? Elsa, porventura tu estás a esquecer-se que a nobre senhorita Lina és perdidamente enamorada por esse ser errante? Ora, senhorita Yara, e o que isso tem a ver com esta conversa de extrema urgência com o senhor Henry? Yara sorri, tomada de ironia, enquanto diz: Minha amiga Elsa, tu és sabedora que nós todos iremos habitar sobre a morada dos pais de Sr. Carlos Augusto, não é mesmo? Tens toda a razão, senhorita Yara. Yara segura carinhosamente nas mãos de Elsa e diz: Pois então, Elsa, tu ainda não percebestes que após este grave ocorrido aquele salteador irá negar-se a nos acompanhar até o habitar dos pais de Sr. Carlos? E desta maneira a senhorita Lina também não irás partir conosco. Afinal, ela está enamorada desse sujeito e certamente ficarás ao lado dele. Portanto, eu, sendo uma boa amiga, tentarei retomar as pazes entre os dois cavalheiros, me compreendes? Elsa imediato sorri alegremente e diz: Puxa, senhorita, vá depressa então, pois certamente eu não conseguiria viver separada de minha doce menina nobre. Saibas que nem por um breve instante isto seria possível. Por gentileza, senhorita, corras. O senhor Henry dirigiu-se ali atrás daquela enorme pedra. Yara sorri levemente e diz: Muito agradecida, minha amiga Elsa. Neste breve instante, Geraldo o cocheiro aproxima-se de Elsa e diz com certa curiosidade: Elsa, acaso poderei saber o que a senhorita Yara desejava de ti há instantes atrás, quando estivera de conversação? Elsa olha fixa para o cocheiro enquanto diz: Geraldo, saibas que senhorita Yara, enfim, tiveste um bom pensar. Enquanto isso, Yara segue à procura do jovem Henry. Em meio àquelas enormes relvas, após haver se aproximado daquela enorme pedra, ela pensa em seu íntimo: Puxa, que coisa desagradável! Este salteador imundo certamente irás tocar-me, afinal sou merecedora disto. Aquela princesa terá o que merece, apesar que ela vive agarrada naquele sujeito esquisito. Portanto,
Este cavalheiro não deverá ser tão ruim assim, mas que situação horrenda. Eis esta que estou metida. Yara permanece à procura do jovem Henry. Neste breve instante, ela clama em alto tom, dizendo: Salteador, salteador, por gentileza, necessito falar contigo. Apareça até mim, por gentileza. O jovem Henry imediato salta de sobre a pedra ao chão e diz com voz firme: Ora, senhorita Yara, o que tu desejas de mim? Yara imediato age com cinismo, enquanto pensa em seu íntimo. Ora, deverei tratá-lo com muito carinho, afinal esse sujeito é muitíssimo grosseiro, e quanto a mim, tenho um tratado para custear. Yara sorri com malícia para o jovem Henry e diz toda vulgar, com voz melosa: Ai, salteador, tu acabaste de pregar-me um susto horripilante, sabias? Henry imediato olha rústico para Yara e diz com seriedade: Por gentileza, senhorita Yara, queres dizer-me rapidamente o que tu desejas de mim? Yara ligeiramente passa a mão com vulgaridade sobre o tórax musculoso do jovem Henry e diz com voz melosa: Nossa, cavalheiro, o quanto tu és forte, além de ser muito belo, saibas que vós sempre atraíste-me muitíssimo, salteador. O jovem Henry imediato segura nas mãos de Yara bruscamente e diz: Senhorita vulgar, por gentileza, pares com isso, pois estás a me aborrecer-me. Yara passa a mão com vulgaridade sobre o rosto do jovem Henry, que novamente a segura com violência e diz: Senhorita Yara, queiras fazer-me uma gentileza? Yara sorri com graciosidade enquanto faz gestos vulgares com os lábios e diz: Meu querido salteador, queiras dizer-me o que tu desejas de mim? Henry, totalmente irritado, diz em sussurro: Por gentileza, senhorita Yara, eu desejo que tu retorne para junto dos demais companheiros de viagem, nesse exato instante. Yara, em um gesto rápido, agarra-se ao pescoço do jovem Henry e o beija nos lábios, vulgarmente, e diz: Puxa, cavalheiro, como eu gostaria de ser uma dama possuída por ti nesse exato instante. O que tu tens a dizer-me sobre isto, salteador? Henry olha estarrecido para a serviçal Yara, mediante aquela desagradável situação, e diz: Por gentileza, senhorita, pare com isso. Henry empurra Yara levemente para não machucá-la. Ele sente-se indignado ao ver uma dama tão jovem e simpática naquelas condições tão vulgar. E neste breve instante ele diz com voz calma: Senhorita Yara, saibas que eu irei dizer-lhe o mesmo que anteriormente. Queiras gentilmente retornar para junto dos demais, porque lamento informá-la, mas eu não aprecio damas vulgares, me compreendes? Yara sorri com ironia, e neste breve instante ela atreve-se a tocar nas partes íntimas do jovem Henry com vulgaridade, enquanto diz: Ora! O jovem Henry sente-se tomado de fúria com aquele gesto abusivo de Yara. Ele olha rústico para ela e ligeiramente a empurra com violência. Ela, neste breve instante, se desloca e cai deitada ao chão. Instantes depois, Yara sente-se totalmente revoltada. Olha rústica para o jovem Henry e diz esbravecida: Saibas que Sr. Carlos Augusto estava coberto de razão quando ele disse-me que tu eras um cavalheiro borra-botas, que não sabe apreciar damas e somente diverte-se com os varões. Yara solta uma gostosa gargalhada diante do transtornado Henry, que ligeiramente ergue a ex-serviçal com certa violência e diz esbravecido: Queiras repetir-me, sua vulgar, as atrocidades que acabaste de proferir ao meu respeito? Yara sorri tomada de ironia enquanto diz: Ora, salteador, sei que tu ouvistes com muita perfeição o que acabei de dizer-lhe, portanto não será necessário que eu repita. Henry
encontrava-se trêmulo de ódio e diz em um esbravejo: sua vulgar, saibas que primeiro irei mostrar-lhe o quanto sei divertir damas vulgares feito você. E logo após exterminarei aquele sujeito ordinário juntamente contigo. O jovem salteador em imediato rasga as vestes de Yara com violência enquanto diz: sua dama vulgar, saibas que eu obtenho repugno de ti. Yara sorri gostosamente diante do salteador. Enquanto isso, Carlos Augusto tenta de todas as maneiras atrair a amiga princesa Lina até a presença de seu amado, para que ela possa os observar e lhe divertindo-se vulgarmente com a ex-serviçal Yara. Neste breve instante ele diz: senhorita Lina, saibas que já estou sentindo-me bem melhor, muito agradecido a vós pelos seus préstimos. Lina sorri com graciosidade enquanto diz com voz meiga: senhor Carlos, sabes que vós sois um cavalheiro muito dócil e amigo. Senhorita Lina, saibas que eu irei mostrar-lhe que não estou aguardando mágoa nenhuma de senhor Henry, pois nesse exato instante nós dois iremos até a presença deste cavalheiro, afinal eu tentarei fazer as pazes com seu futuro esposo. Isto será em nome do imenso amor que carrego por ti dentro do meu coração, me compreendes? Lina sente-se totalmente encantada e diz com voz suave: ora, senhor Carlos, tu não necessitas fazer isso. Saibas que senhor Henry é quem deveria desculpar-se contigo. Afinal, o erro fosse da parte dele, me compreendes? Carlos Augusto, tomado de cinismo, diz: senhorita Lina, por gentileza, deixe-me ao menos tentar. Afinal, senhor Henry deverá estar bem mais calmo e saberás admitir o seu erro, me compreendes? Lina, apesar de não achar prudente, diz com voz ponderada: como queira, senhor Carlos. Afinal, tu estás insistindo tanto a mim que não tenho como negá-lo. Portanto, nós dois iremos até a presença de senhor em tentar fazer entender que tu és um cavalheiro do bem. Me compreendes? Carlos Augusto sente-se tomado de grande emoção, pois finalmente o jovem Henry seria abrangido do seu caminho. Instantes depois, Lina aproxima de sua amada Elsa e diz com voz meiga: minha amada Elsa, porventura tu avistaste, senhor Henry? Elsa sorri levemente enquanto diz: sim, minha doce menina. Ele encontra-se logo ali detrás daquela enorme pedra. Saibas que ele deverá estar acompanhado de senhorita Yara. Lina sorri com graciosidade enquanto diz: muito agradecida, minha amada Elsa. Lina olha para Carlos Augusto e diz: que tal, meu amigo, nós dois encontrarmos com ele nesse exato instante? Ora, senhorita Lina, saibas que eu seguirei imediato a ti, me compreendes? Instantes depois, Lina, juntamente com o guardião, aproxima-se daquela enorme pedra, e neste breve instante, a amiga princesa faz um leve gesto para aclamar em alto tom a procura de seu amado Henry. Carlos Augusto, imediato, percebe qual seria a intenção de Lina. Ele rapidamente a impede de clamar por Henry, tampando assim a boca dela utilizando uma de suas mãos. Carlos Augusto suspira profundo enquanto diz: ora, senhorita Lina, não é necessário clamar por senhor Henry. Afinal, nós devemos aproximar-nos dele em sigilo absoluto, e desta maneira ele não irá aborrecer-se com minha presença, me compreendes? Lina não consegue compreender aquela atitude do guardião e diz, com seu jeito infantil de ser: senhor Carlos, desta maneira nós nunca saberemos como encontrá-los. Carlos Augusto abraça a Lina com carinho e diz: queiras acalmar-se, senhorita Lina, pois bastará somente que nós dois o procuramos por eles em sigilo absoluto, me compreendes? Lina sorri levemente enquanto diz: como queira, senhor Carlos, pois então vamos procurá-los nesse exato instante. Enquanto isso, o jovem Henry atira Yara sobre a relva. Yara estava com as vestes rasgadas pelo jovem Henry, que nesse instante deita-se por cima desta, esbravecido. Instantes depois, a amiga princesa Lina estava exaustada, pois ela realmente não estava muito paciente por não haver encontrado o jovem salteador e diz, desanimada: senhor Carlos, porventura tu não achas mais prudente que nós clamamos por eles? Carlos Augusto, neste breve instante, consegue, enfim, avistar aquela maravilhosa visão. O jovem Henry estava deitado em cima da serviçal. Seria questão de poucos instantes para que a amiga princesa apanhasse seu amado ser errante e infragante. Carlos Augusto, imediato, diz: senhorita Lina, venhas comigo, pois iremos procurá-los
do outro lado. Como queira, senhor Carlos. Carlos Augusto utiliza de malícia para induzir a meiga princesa Lina até o local que encontrava-se o jovem salteador, para que ela pudesse fragá-lo, divertindo-se vulgarmente com a ex-serviçal, bem próximo dali. Enquanto isso, Yara, vendo que o jovem salteador encontrava-se deitado por cima dela, o beija com veemência, enquanto o jovem salteador tenta tirar as vestimentas íntimas desta. A meiga princesa, que caminhava lentamente ao lado do guardião Carlos Augusto, ela olhava para todos os lados, e neste breve instante, como um terrível e cruel golpe do destino, a bela e meiga princesa depara-se com seu amado ser errante totalmente em um ato leviano, beijando vulgarmente a ex-serviçal deitado sobre esta. Lina sente-se totalmente atônita ao observar essa terrível cena vulgar. Os olhos de Lina estavam repletos de lágrimas, que para ela aparentavam ser gotas de sangue que escorriam por sua face corada. Ela sente-se totalmente amargurada. Carlos Augusto, em imediato, percebe que Lina encontrava-se sobre um estado de choque e diz em alto tom: Ora, seu monstro estúpido e cruel, pares com isso nesse exato instante. O jovem Henry imediato ouve a voz de Carlos Augusto e ligeiramente lhe dá um sobressalto, avistando assim sua amada princesa atônita e pálida diante dele. Lina estava tristonha e muito infeliz. O jovem Henry tenta em imediato contornar aquela situação desastrosa. Ele gagueja diante de sua amada princesa, dizendo: Minha amada princesa, saibas que eu poderei explicar-lhe o porquê desta horrenda situação. Afinal, as coisas não são como tu estás imaginando, me compreendes? Lina aparentava não estar ouvindo as palavras expressadas por seu amado ser errante. E neste breve instante, ele levanta-se rapidamente e segura sobre o braço de sua amada princesa, dizendo: Queiras perdoar-me, senhorita, eu poderei explicar. Lina, que permanecia atônita e chorosa, neste breve instante, ela, banhada de lágrima, olha com o semblante fechado para o jovem salteador e diz esbravecida: Nunca mais ousa tocar estas mãos imundas sobre mim, seu monstro leviano, e saibas que será mais prudente que tu esqueças que conheceste-me algum dia. Afinal, eu jamais irei recordar-me de ti, cavaleiro imundo e cruel. Neste breve instante, os olhos de Henry ficam repletos de lágrimas. Ele olha entristecido para sua amada princesa e diz, tomado de grande arrependimento por seu ato leviano: Senhorita Lina, por gentileza, não sejas tão dura comigo. Pelas alturas dos céus, deixe-me explicá-la o porquê deste ato e depois tu verás que não foste de minha vontade a cometê-lo. A meiga princesa Lina permanecia em silêncio absoluto. Ela nem ao menos consegue olhar para o jovem salteador, e neste breve instante atira-se aos pés dela amargurado, implorando-lhe o perdão, desta que choras muito entristecida. Carlos Augusto, ao deparar-se com aquela cena, sente-se muito satisfeito e feliz e solta uma intensa gargalhada em seu íntimo. Lina, com os olhos repletos de lágrimas, diz em um forte tom, com voz embargada: Senhor Carlos, por gentileza, queiras ajudar-me a retornar para junto de minha amada Elsa e de Senhor Geraldo, pois nesse exato instante nós partiremos rumo à morada de seus pais, me compreendes? Carlos Augusto, neste breve instante, olha para Yara e esta permanece sentada à relva. O ex-guardião faz um ligeiro sinal de positivo para esta enquanto diz: Como queiras, senhorita Lina, saibas que nós iremos para junto de nossos bons amigos nesse exato instante, e dentro em breve partiremos para o nosso novo habitar, que serás edificado sobre a aconchegante morada de meus pais. Lina em imediato enxuga as lágrimas e age como se fora firme como uma rocha diante daquela desastrosa situação. Ela ligeiramente se retira dali, deixando o jovem salteador prostrado ao chão. O serviçal Yara somente observa aquela lamentável cena assentada sobre a relva. Instantes depois, Carlos Augusto conduz Lina em retorno ao acampamento, e neste breve instante ele diz, tomado de cinismo: Nobre senhorita Lina, porventura tu estás mais tranquilizada agora?
Ora, senhor Carlos, sabes que me sinto ótima, afinal, aparento estar voando sobre as nuvens, me compreendes? Neste breve instante, a meiga princesa Lina desfalece, caindo sobre as relvas, totalmente sem sentido. Carlos Augusto sente-se estarrecido com o desfalecimento da meiga princesa. Ele, imediato, clama em alto tom, dizendo: Nossa, meu bom Deus, o que poderás haver ocorrido com minha nobre dama? Carlos Augusto ligeiramente carrega a Lina, desfalecida, sobre seus braços até a companhia de Geraldo Cocheiro e a mucama Elsa. Instantes depois, Elsa, juntamente com o cocheiro Geraldo, observa Lina sendo carregada por Carlos Augusto, totalmente desfalecida. Eles, em imediato, auxiliam o ex-guardião e diz, estarrecidos: Jovem Carlos, queira gentilmente notificar-nos o que ocorreste com a nossa preciosa Alteza Francesa durante o tempo que estiveste sobre a vossa companhia. Carlos Augusto olha fixo para o senhor Geraldo, o cocheiro, e diz, repleto de cinismo e um ar triste: Senhor Geraldo, saibas que ocorreste uma coisa muito cruel com a meiga princesa Lina. Tu nem queiras saber. Elsa olha estarrecida para Carlos Augusto enquanto diz: Senhor Carlos Augusto, queiras gentilmente notificar-me sobre este grave ocorrido que ocorreste com minha doce menina Neste breve instante, a meiga princesa Lina consegue recuperar suas faculdades. Ao despertar-se, ela imediato olha para sua mucama Elsa e diz entristecida: Minha amada Elsa, saibas que acabo de tomar uma grande decisão. Gostaria que tu soubesses que nós iremos para o habitar dos pais do senhor Carlos Augusto nesse exato instante. Elsa levemente passa as mãos sobre a fronte de Lina e diz com voz suave: Como queiras, minha doce menina, mas quanto a senhorita Yara e senhor Henry? Lina, totalmente magoada, diz com voz embargada: Minha amada Elsa, saibas que esses dois indivíduos não serão mais nossos companheiros. Elsa sente-se surpreendida com aquela notificação e diz em sussurro: Ora, minha doce menina, mas por que razão eles não farão mais parte de nossa viagem? Lina permanece muito aborrecida ao recordar-se daquela cena vulgar de instantes atrás e diz, entristecida: Minha amada Elsa, por gentileza, não mencione mais nada a respeito desses dois ser desprezíveis. Saibas que depois eu poderei explicá-la com a riqueza dos detalhes. Agora será mais prudente que nós partimos. O ex-guardião imediato diz, com voz suave: Senhora Elsa, saibas que senhorita Lina tem toda a razão, afinal, será mais prudente para nós partirmos nesse exato instante rumo à morada de meus pais. Geraldo Cocheiro sente-se desconfiado daquela atitude do jovem guardião. E neste breve instante ele aproxima de Carlos Augusto e diz em sussurro: Jovem Carlos Augusto, saibas que eu somente espero que tu não sejas o responsável por esta separação tão repentina deste enamorado casal, me compreendes? Carlos Augusto imediato arregala os olhos. Lina, apesar de senhor Geraldo haver sussurrado para o guardião, consegue ouvir nitidamente aquelas palavras. Ela olha entristecida para Geraldo Cocheiro e diz com voz firme: Senhor Geraldo, saibas que senhor Carlos não obtém culpa alguma sobre minha separação. Afinal, eu consegui descobrir a tempo que aquele indivíduo não eras merecedor do meu dedicado e sincero amor, pois ele, na realidade, és um cavalheiro muito desumano e cruel, e traidor. Geraldo Cocheiro permanece muito receoso com Carlos Augusto e neste breve instante ele diz: Como queiras, minha jovem menina nobre, pois nós certamente partiremos nesse exato instante. Lina olha para o cocheiro com um semblante tristonho e diz: Senhor Geraldo, saibas que nós apenas levaremos nossa carroça reformada, portanto, queiras deixar esta outra para os dois levianos. E também gostaria que tu, gentilmente, separasse alguns cobertores para eles e divida todos os nossos alimentos em duas partes iguais. Me compreendes? Como queiras, minha jovem senhorita nobre. Enquanto isso, o jovem encontrava-se totalmente perplexo, ajoelhado no mesmo lugar onde Lina o deixara. A serviçal Yara olha fixa para ele e sente-se repleta de remorso ao vê-lo naquela tão penosa situação.
E neste breve instante ela aproxima-se dele e diz: Queiras perdoar-me, salteador, afinal eu fui a única culpada deste grave ocorrido, portanto sou merecedora de sua punição nesse exato instante. Tu poderás exterminar-me, para aliviar este rancor que está sobre o seu peito. O jovem Henry chora amargurado por haver perdido seu único amor e diz com voz calma: Cale-se. Yara sente-se totalmente constrangida diante daquela horrenda situação e diz com voz suave: Salteador, por gentileza, levante-se e vamos ao encontro deles, pois quem sabe eles ainda estejam nos aguardando para que nós dois juntos possamos explicar-lhes todo deste desastroso ocorrido. Henry, neste breve instante, enxuga as lágrimas e diz com voz forte: Ora, sua vulgar, tu és sabedora que não há explicação para este feito. Afinal, senhorita Aline está coberta de razão. Yara suspira profunda e diz: Salteador, saibas que nós poderíamos, ao menos, fazer uma tentativa. Henry olha fixo para Yara e diz: Saibas que eu não desejo mais olhar para a senhorita Alina, porque a cada instante que eu olhá-la, será como se alguém estivesse impondo uma espada sobre o meu peito. Yara nunca poderia imaginar que o amor do jovem Henry fosse tão intenso e sincero. Ela, neste breve instante, exclama em alto tom: Meu bom Deus, o que serás de mim? O jovem Henry, em imediato, imaginas que a serviçal Yara estivesse referindo-se sobre aquela horrenda situação e diz com voz calma: Senhorita Yara, saibas que não é necessário preocupar-se, pois arrumarei uma estalagem para ti na cidade. Depois seguirei meu caminho, rumo cidade afora. Yara realmente não poderia imaginar que aquele jovem salteador fosse apoiá-la após aquele ocorrido. Ela, neste breve instante, sente-se uma imensa dor dentro do seu peito e começa a meditar na grande injustiça que havia feito, juntamente com Carlos Augusto, para aquele jovem casal. E neste breve instante ela chora, arrependida. Enquanto isso, o ex-guardião Carlos Augusto, enfim, termina de arrumar as coisas para iniciar sua viagem e diz: Senhorita Lina, saibas que nós já poderemos iniciar nossa viagem, pois já estamos prontos. Lina olha para Carlos Augusto e diz entristecida: Pois então vamos, senhor Carlos Augusto, nesse exato instante, pois a partir deste momento eu seguirei um novo rumo em minha vida. Próximo capítulo: Um novo rumo.